No momento que eu gravo esse vídeo, o diabetes tipo 1 ainda não tem cura, mas existem diversas pesquisas em andamento e eu quero falar sobre algumas delas nesse vídeo aqui. Meu nome é Carla Macanhã, eu tenho diabetes tipo 1 desde 2001 e compartilho no YouTube e no Instagram a minha vivência e experiência com o DM1. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo que eu soltar por aqui. Para te falar de cura do diabetes, eu preciso primeiro te explicar o que a gente precisaria curar para deixar de ser diabético. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, assim como o lúpus, artrose reumática, então ela está associada com o nosso sistema imunológico, ou seja, o nosso sistema imunológico atacou a nós mesmos. Basicamente, isso significa que o nosso sistema imunológico, aquele mesmo que nos protege de gripes e resfriados, atacou o lugar errado, atacou as nossas próprias células do nosso corpo. Mais especificamente, as nossas células do pâncreas que produzem insulina. E é claro que o nosso sistema imunológico não deveria ter atacado elas. Isso aconteceu por uma série de fatores, desde tendências genéticas até outros fatores externos que a gente pode explorar em outro vídeo. Mas o que você precisa entender é que para a gente ter uma cura para o diabetes, a gente precisaria conseguir voltar a produzir insulina, ou seja, mesmo que a gente fizesse as nossas células voltarem a produzir insulina, o nosso sistema imunológico não poderia atacar mais essas células que produzem insulina. Só que o problema é que o nosso sistema imunológico, apesar de ter feito uma burrada atacando essas células que produzem insulina, ele ainda é muito inteligente. Uma vez que ele aprende a atacar um corpo, uma molécula, um patógeno, ele nunca mais esquece. Senão, cada vez que a gente teria contato com o resfriado, a gente ficaria tão doente quanto da primeira vez. É assim que as vacinas funcionam. O que é a vacina? A gente tem contato com um vírus inutilizado, com alguma parte ali do vírus, o nosso sistema imunológico reconhece aquela célula, aquela estrutura como um patógeno, cria anticorpos, por isso que muitas vezes a gente fica um pouquinho doente logo após a vacina, e daí quando a gente tem contato real com aquele vírus, com aquele patógeno, a gente já tem aquelas células prontas para atacarem aquele vírus. A gente já tem uma resposta já preparada. Então o nosso sistema imunológico precisa ter essa memória de criar essas células. Uma vez que ele aprende a atacar, ele cria essas células, um exército dessas células para atacar quando tiver contato novamente com esse patógeno, com essa característica de célula que ele aprendeu a atacar. No caso do diabetes tipo 1, acontece a mesma coisa. Não adianta, por exemplo, reviver as nossas células beta pancreáticas que produzem insulina, porque depois de um tempo que elas revivessem, o nosso sistema imunológico vai lá e ataca elas novamente. A gente tem várias pesquisas em andamento relacionadas às células-tronco, mas nenhuma delas avança por tanto tempo, justamente por isso. As células-tronco conseguem restabelecer, fazer com que novas células beta sejam criadas, mas com o passar do tempo o sistema imunológico vai lá e ataca elas novamente, fazendo com que essas células parem novamente, de produzir insulina, sejam destruídas novamente. Então, como a gente poderia pensar numa cura para o diabetes? A última notícia que a gente tem relacionada ao caminho, para a gente achar uma cura, uma solução para resolver o diabetes tipo 1, ela é de 2024. É um artigo que eu vou deixar aqui para vocês, vai ter o link aqui na descrição, em que nesse artigo os pesquisadores descobriram uma enzima capaz de reprogramar outras células do pâncreas para começar a produzir insulina. E isso faria com que os pacientes já produzissem uma quantidade boa de insulina em 48 horas, já não precisassem mais aplicar insulina exógena, aplicar insulina externa. Parece muito promissor, com certeza, e foi um grande burburinho na época em que essa pesquisa saiu. No entanto, esse estudo foi feito com base em um tecido, em células cultivadas in vitro, o que torna esse estudo pouco evidenciável, já que não foi realmente numa pessoa ou mesmo num animal, e demonstra que a gente vai ter ainda um longo caminho para percorrer até chegar em estudos utilizando essa enzima realmente em pessoas, em animais, para tentar simular e fazer com que essas células realmente consigam começar a produzir insulina, não é voltar, é começar, porque são outras células. Nesse caso, o nosso sistema imunológico não atacaria
novamente, em tese, porque não são as mesmas células, né? Elas não têm a mesma assinatura das células, são outras células que estão produzindo insulina, nosso sistema imunológico não atacaria e a gente conseguiria aí uma cura. É basicamente reprogramar outra célula para fazer o que a célula que foi atacada deixou de fazer. A cura para o diabetes continua sendo um mistério para a medicina, um santo graal muito perseguido, já que o diabetes tipo 1 tem sido cada vez mais recorrente como o boom de doenças autoimunes que a gente tem tido nos últimos anos. Mas até que a cura venha, é importante que você entenda que você precisa preservar o seu corpo, ter um bom controle do seu diabetes e evitar desenvolver complicações, para que quando a cura venha, e com certeza um dia ela vai vir, eu tenho essa esperança, você consiga restabelecer ao máximo, mais próximo de 100% com a sua qualidade de vida preservada. E se você quer saber mais sobre cura e terapias de controle sobre o diabetes tipo 1, deixa aqui nos comentários que eu faço parte 2 desse vídeo. Muito obrigada por me acompanhar nesse vídeo e se você quer saber mais sobre diabetes e como ter uma vida mais saudável do que quem não tem diabetes, aproveita, dá uma olhada nesses vídeos que eles podem ser interessantes para você. Obrigada e até o próximo vídeo.